Oi, Link, existe bolsonarismo moderado? Ah, pois é, né? Como é que é o nome do guri? Aquele lá que parece um deus hindu, que tem um negócio aqui na testa. Como é que é o nome? O Joel Pinheiro, né? Ele tá, assim, conseguindo a façanha de colecionar comentário merda, né? Ele já tinha falado no passado de que a iniciativa privada realmente deveria entrar na questão dos órgãos, né? Deu uma de Milei, deu uma mileizada. Agora veio com esse papo. Qual foi a merda que ele escreveu? Ah, ele falou do bolsonarismo moderado. E agora ele veio com o último papo ali sobre que não era pra politizar. Cara, olha, eu já falei isso pra vocês, eu vou dizer mais uma vez. Eu não tenho paciência com opinião de franjinha criado em apartamento em São Paulo, tá? E não é nem recalque por esse recalque. É porque, assim, sei lá, pra mim, quem tem muito tempo de ajeitar uma franja é porque deveria estar trabalhando. Tô brincando. Mas é que é sério, bicho. Assim, é um papo muito assim de. Tem uma coisa que me incomoda, que é a pseudo-racionalidade. Sabe, assim, é o cara que tá numa situação, assim, que assim, ele consegue se colocar sempre, supostamente, numa condição neutra, onde ele consegue trazer os fatos à luz e, com isso, ele consegue ter uma melhor opinião. Primeiro que isso, do ponto de vista de rigor mesmo, falando até do ponto de vista filosófico, pelo que eu entendi, ele é formado em filosofia, isso é ultrapassado para um caralho. Isso é positivismo do mais tacanho. Hoje a gente sabe muito claramente que faz parte da nossa racionalidade os afetos envolvidos e o quanto que eles atravessam, e não tem como higienizar isso, tem como a gente tensionar, operar a partir disso, mas não tirar isso, tirar a emoção da razão, não tem, até porque hoje se pensa muito a razão, talvez até mesmo como uma expressão da própria emoção, aquilo que na estética se pensa como sentido sensato, tem o sentido sensível, são 5 sentidos, tem o sentido sensato, a sensatez como algo sensível também. Então, primeiro, esse papo é ultrapassado, é meio merda, assim, e aí vem essas pseudo-racionalidade de gente privilegiada em apartamento, saca? De apartamento de classe média, não sei o quê. Eu acho merda. O socialismo moderado é o tipo de coisa assim, né? Eu até entendo a demanda dele, no sentido de que precisamos de uma direita mais moderada, faz todo sentido. Precisamos mesmo. Não existe democracia que pare de pé se não tiver esquerda e direita, e que elas consigam ter uma conversa minimamente honesta e sem ameaças e coisas do tipo, né? Sem que uma vise exterminar a outra. E uma direita moderada é aquela que pode até discordar em N pautas, mas tem algum tipo de projeto para o país que não seja simplesmente o extermínio, né? Porque o governo Bolsonaro foi um governo de destruição, foi um governo de extermínio. Extermina as instituições, tem quase 1 milhão de mortos na conta. Então, sim, a gente precisa de uma direita bem melhor. Mas não existe bolsonarismo moderado. Cabe lembrar um evento que aconteceu comigo. Eu era adolescente, cara. Eu tinha uns 13 anos, eu fazia natação. E eu tive um amigo, assim, colega de natação. O cara é super gente fina, cara. Foi o cara, assim, que eu mais fiz amizade ali. Era super gentil, super cordial. Era de uma educação, assim. Era um cara muito educado, jeito de falar. Sendo que era 1, 2 anos mais velho que eu. Era um guri de 15 anos. Aí um dia ele falou bem pra mim, de boa, assim, que ele era neonazista. E eu tinha 13 anos, nunca tinha ouvido escutar essas coisas eu fiquei pensando, mas o que é isso? E aí ele falou assim, segundo ele, ser neonazista, a definição que ele trouxe, é de que a gente não persegue minorias, né? Não se usava essa expressão minorias, né? Ele falou judeus mesmo, a gente não persegue judeus, a gente só acredita mesmo na raça superior. Pra mim, isso é o bolsonarismo moderado. Seria isso, assim, o mais próximo, em termos de alegoria, seria pra mim o tal do bolsonarismo moderado. Se é isso que o cara quer, bom. Gente, quer dizer, não tem nada a ver com bolsonarismo e não sei o que. Cara, bolsonarismo, gente, olha só, vamos ser francos, tá? Eu sou um dos caras aqui que tô há anos, mesmo me identificando com o rádio esquerda, defendendo a direita que funciona, saca? E eu já cansei de falar que o bolsonarismo, ele foi um sistema para hackear não a esquerda, mas para hackear a direita, né? Acima de tudo, pode ver qual é a direita que o Brasil tem hoje, com expressão que não seja o bolsonarismo. E é nivelando por baixo, mais baixo do baixo, do baixo, do baixo, do baixo, do baixo. Então, assim, eu já vou repetir, o bolsonarismo não é um movimento conservador. É um elogio chamar o bolsonarismo de conservador. Ele não é conservador, ele é reacionário. E é um movimento que é todo ele operado por pulsão de morte. O prazer do bolsonarismo é destruir. Já cansei de falar isso. O que o bolsonarismo constrói, irmão? Sério, em termos de edificar projeto. Tá, vamos falar de projetos. Mesmo sendo projetos da direita, beleza. O que o bolsonarismo edifica? Nada. E aí, desculpa, não tem como não lembrar. Não tem como não lembrar daquele. Eu tenho que fugir a palavra em alemão, que o Hitler encomendou dos arquitetos que construíssem as edificações de tal maneira que quando elas ruíssem, ficassem bonitas. Ou seja, até mesmo quando os caras construíam as coisas, já pensavam em destruição, por causa que eles imaginavam em bombardeio, ou porque duraria não sei quantos milhares de anos. Percebe que até mesmo na hora que os caras construíam coisas, eles estavam pensando em destruição. Me diz se o bolsonarismo não é isso. O que o bolsonarismo constrói? Alguém tá falando que é militarismo, mas nem isso, cara. Nem isso, era um capitão no governo querendo cagar na cabeça de general. Nem isso. O bolsonarismo é a maior esculhambação possível das Forças Armadas, cara. Não que as Forças Armadas brasileiras sejam uma maravilha, mas era uma esculhambação generalizada. Para, que isso? Era só destruição, cara. É só pulsão de morte. Pulsão de morte, pulsão de morte, pulsão de morte o tempo inteiro. Esse discurso de esquerda chão de taco do Leblon e que vai em show da Madonna pegou aqui no Rio de Janeiro. Foi o que eu senti. Pegou em que sentido você quer dizer, Eduardo? Não entendi. Pegou o quê?
Tipo, a esquerda é assim. É que tem um problema que é o seguinte, né? Um dos projetos da direita deu certo. A direita não a bolsonarista, a mais próxima do que foi o Michel Temer, por exemplo, um projeto que emplacou foi o esvaziamento dos sindicatos. A gente não pode esquecer que o PT, ele nasceu, e o PT é o maior partido de esquerda da América Latina, do continente, né, do continente americano. O PT nasceu de um tripé, né, que eram os sindicatos, os intelectuais, muito ligados à universidade, e as pastorais da Igreja Católica, né? Pastoral da Terra e tal. Imagina a imagem de um tripé, quando você tira um pé, o troço já começa a cair, né? E uma das coisas que deu certo foi destruir os sindicatos, né? Por sua vez, a geografia religiosa do Brasil deu uma embolada, com a ascensão dos evangélicos, e deu uma embolada bonita, né? Porque a gente cabe lembrar que, por exemplo, na eleição da Dilma, na primeira eleição da Dilma, o voto expressivo na Dilma era dos evangélicos, os católicos votaram no Serra. Então, assim, embolou no sentido geral, assim, até de volta e meia de um grupo vai para um lado, outro grupo vai para o outro, e aí só sobrou as universidades. E aí, assim, se você não busca outros vínculos, tá? Não rola mais sindicato, no campo religioso está meio embolado. Se você não busca outros lugares para sentar, para firmar uma participação de esquerda, uma mobilização de esquerda, você cai, né, cara? Para mim, o que eu vejo hoje na esquerda brasileira é um pouco disso. É uma esquerda muito universitária, e por ser muito universitária, ela tem contribuições óbvias, mas também tem muitas limitações, gigantescas limitações. E ela é vista pelo povão como um bando de afetado snob. Vamos falar a real, pô. E não tem nada a ver, quando eu falo afetado snob, não tem nada a ver com questões LGBT. Não, pode ser o carinha mais pegador das gatas, o esquerdo macho, imagina o estereótipo esquerdo macho. É visto também como um afetado snob. Inclusive aquele trailer que o pessoal comentou daquele filme Transe, que é sobre a ascensão do Bolsonaro, com toda uma geração ali. Cara, aquele negócio me deu, assim, uma vontade de... Hoje foi o Thiago do Comic Zone que falou assim, pô, se eu tivesse visto esse trailer na época do 2018, eu tinha votado no Bolsonaro. Porque, assim, ó, eu não vi o filme. Tem gente que viu o filme como uma crítica a essa esquerda chão de taco. Tem gente que diz que não, que o filme endossa. Eu não vi o filme, vou falar do trailer. O trailer tem muita dificuldade de mostrar que isso está sendo colocado de uma maneira crítica. Me soa meio Tropa de Elite. Tem que forçar muito a barra para ver crítica num negócio que no tempo todo está enaltecendo. Logo no começo já tem aquele constrangimento, que progressista adora constranger outro progressista, né? Progressista ele vive de constrangimento moral. Aí tá lá a mina falando assim, não, porque o movimento do Ele Não foi tão bonito, tinha mulheres de todo tipo. Aí vem uma mina negra, mas tinha poucos negros, né? Aí começa aquela culpa do progressista. Ah, meu Deus, é mesmo? Tinha pouco. Ah, meu Deus, eu fiz errado. Então, assim, o trailer do filme pareceu muito nessa linha, né? E aí tem uma hora que pergunta pra menina como é que vai a vida, e ela responde no trailer, vai indo, né? Mina, pelo que mostra, você é uma menina de classe média. Ok, o Bolsonaro foi eleito, que merda. Mas sabe, esse papo de... Sabe, ela tá falando assim como se a mãe dela não tivesse mais vida. Irmão, é isso que às vezes é difícil da galera entender. Principalmente essa esquerda universitária tem dificuldade de entender isso às vezes. Por um olhar de fora, isso é extremamente snob. E olha, eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu sou dos dois mundos. Pra quem não sabe, eu tenho um doutorado, dei aula em pós-graduação, fiz toda a porra. 16 anos dando aula na universidade. E eu tô ligado, cara, tô ligado. Quanto que isso pode ser muito alienante. E é importante ver como é que essa esquerda universitária ela é enxergada. É importante olhar outros pontos de vista. Como diria o livro do Gilberman, famoso livro do filósofo Jorge Gilberman, o que vemos, o que nos olha. Né? A gente fica muito atento ao que vemos, mas também a gente tem que pensar no que nos olha. Aí o pessoal fala, a esquerda tem que tem gente que fala, a esquerda tem que se aproximar da periferia. Não, a periferia tem que criar a sua esquerda, cara. Enfim, sabe, essas coisas têm que ser orgânicas. Não é colonizar espaços. Não é brincar de bom colonizador. Essas coisas têm que ser orgânicas, têm que surgir de dentro, têm que ser imanentes e não transcendentes, tá entendendo? Não é uma esquerda transcendental que vem dos céus para iluminar o povo. Não, isso tem que nascer da própria organização dos trabalhadores. Dentro dos próprios espaços, isso vai surgindo, né? E quando isso é orgânico, isso é forte. Aí tu não derruba mais. Aí quando é orgânico, tu não derruba. Não é fácil, não é simples botar isso abaixo. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.